italiano Carlo Ancelotti não será o primeiro técnico estrangeiro a dirigir a seleção brasileira. Aliás, antes da gente contar um pouco mais dessa história dos estrangeiros à frente da seleção do Brasil, vale também destacar que o italiano iniciará a sua carreira como técnico de seleções exatamente contra a seleção que ele enfrentou na sua despedida como jogador. É isso. Em 1992, o então meio-campista Carlo Ancelotti pendurava as chuteiras exatamente em um amistoso contra a seleção brasileira. E naquela oportunidade, o Brasil venceu por 2-0 em Milão. Mas a história de estrangeiros à frente da amarelinha começa há exatamente 100 anos, ano em que Marília Ruiz iniciava sua carreira como repórter esportivo. Naquele ano, no Campeonato Sul-Americano disputado na Argentina, o Brasil foi dirigido pelo uruguaio Ramon Plátero, campeão sul-americano em 1917 com a seleção do seu país. Depois, Plátero acabou vindo ao Brasil para trabalhar no Fluminense e fez uma importantíssima carreira no futebol carioca. Dirigiu Fluminense, Vasco e Flamengo. Foi campeão, inclusive, pelo Flu e pelo Vasco. No Clube Cruz Maltino, Plátero venceu a segunda divisão e depois foi campeão também da divisão de elite. E naquele momento, em 1923, ele estabeleceu algo que jamais vai ser repetido na história do futebol. No mesmo dia, ele foi técnico de Vasco e de Flamengo. Dirigiu o Vasco pela segunda divisão na parte da manhã e o Flamengo à tarde. Bem, mas no Sul-Americano, em que Plátero foi o técnico do Brasil, a seleção canarinha acabou fracassando. Os jogadores caíram na folia, o que foi inclusive retratado em um livro escrito à época. Os jogadores se dedicaram muito mais à vida noturna, como alguns amigos nossos, do que exatamente a jogar bola. O tempo passou e em 1944 foi a vez do português Joreca dirigir a seleção, co-dirigir a seleção brasileira ao lado de Flávio Costa em 2 partidas contra a seleção uruguaia. E por sinal, naqueles 2 amistosos, Joreca saiu-se muito bem. A seleção goleou os nossos vizinhos, mas a carreira de Joreca à frente da equipe canarinha estava encerrada. Ele que mais tarde chegou a sagrar-se campeão paulista pelo Corinthians. Joreca, por sinal, também havia sido um árbitro de sucesso. Ele, inclusive, apitou a estreia de Leônidas da Silva com a camisa do São Paulo alguns anos antes. Bem, anos mais tarde, em 1965, o Palmeiras foi Brasil no Mineirão. Exatamente. O Verdão, a academia da época, representou a seleção brasileira em um amistoso contra o Uruguai. E naquela tarde, lá no Mineirão, o Brasil Palmeiras venceu os uruguaios por 3-0. O técnico, o argentino Dom Nelson Ernesto Filpo Nunes. Bem, Filpo Nunes, do ponto de vista oficial, também foi um dos técnicos da seleção brasileira. Ou seja, antes de Ancelotti, o Brasil já foi treinado por um uruguaio, um português e um argentino. Tomara que Ancelotti tenha a mesma sorte que os 2 últimos e nem de longe repita o fiasco de Dom Ramon Plátero há exatamente 100 anos.